Voltamos ao vivo, você que ligou agora, sintonizou a TV Século XXI, seja bem-vinda. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre tabagismo. Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. E nós estamos recebendo aqui no nosso cantinho de informação um especialista no assunto, o Carlos Augusto de Souza. Ele é psicólogo, ele faz parte aí, membro da equipe da Prefeitura de Campinas, interior do estado de São Paulo, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa data tão importante, o Dia Mundial Sem Tabaco. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo, viu, Carlos? Prazer é todo meu, Tatiane. Carlos, quando a gente fala em largar o cigarro, não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, é uma tarefa bastante difícil. As pessoas conseguem abandonar o vício sozinhas? Decidir, hoje vou parar de fumar. Consegue parar? As estatísticas mostram que de cada 100 pessoas que tenta parar sozinha, apenas 3 conseguem. Então, são 3% das pessoas que conseguem parar dessa forma que você está dizendo. Quando a pessoa tem ajuda, ela participa de um programa com profissionais capacitados, especializados nessa área, as estatísticas mostram que de 30%, 40% e até 60% das pessoas que tentam parar conseguem. Aumenta bastante muito a incidência. E o que é mais interessante é que as pessoas às vezes tentam a primeira vez, param, tem recaída que também faz parte do processo de parada, mas depois elas tentam novamente e conseguem. Então a taxa de sucesso é altíssima, né, no tratamento do tabagismo. Basicamente, como é que é feito esse tratamento, Carlos? O que é aliado? Quais os cuidados tomados? E, em média, quanto tempo dura para a pessoa conseguir largar o vício? Nós temos 2 programas, que é o programa do INCA, que constitui de 4 encontros, né? Onde a pessoa, em um mês, ela para de fumar com a ajuda da medicação, né? Nós temos também aqui em Campinas um programa que foi sendo transformado pela Unicamp, né? O Ambulatório de Substâncias Psicoativas. Então, nós temos o grupo motivacional, que são 30 dias, são 4 encontros. Depois disso, quando a pessoa se sente motivada, né, e ela consegue marcar uma data, então ela vai para a triagem, começa a tomar a medicação recomendada pelo clínico e depois de 15 dias ela para de fumar, né? Ela participa de 2 meses pós-parada para prevenção de recaídas. Então, o programa, para quem inicia, é de 3 meses. Agora, depois que a pessoa para, recebe alta, né, ela continua vindo para os encontros uma vez por mês para manutenção, prevenção de recaída, mas também para motivar as pessoas que começam, que estão iniciando o processo. O Ministério da Saúde preconiza que a alta definitiva desse processo de tratamento é apenas 1 ano depois. Então, 1 ano é o tratamento de quem inicia, para de fumar, para poder receber alta. Carlos, como é que a família pode ajudar aquela pessoa que está tentando parar de fumar? A abstinência, por exemplo, então naquelas primeiras semanas é muito difícil. Como que a família pode ajudar? O que fazer? Então, nós recomendamos à família não tratar a dependência do tabaco, que é uma doença, como se fosse uma questão de falta de vergonha, de falta de iniciativa, que a pessoa é fraca. Não pode lançar na cara de quem é dependente esse tipo de coisa. Isso fragiliza mais, isso desmotiva mais e leva até as pessoas a fumarem mais, né? Então, as pessoas precisam de apoio. A família ajuda apoiando, reconhecendo que quando a pessoa está no processo de parada, ela tem abstinência, né? O que é abstinência? É a irritação, é o nervosismo, é a agitação, é a insônia, é a tristeza, a ansiedade. Então, são sintomas de abstinência que acometem a pessoa que está parando de fumar e a família precisa compreender isso. O que eu oriento aos meus pacientes é que eles avisem para todas as pessoas que estão no processo de parada e que podem sim
ter alguma reação mais intensa, Uma alteração de humor. uma alteração de humor, e que isso é referente ao processo de parada. Não é que ele está irritado, bravo com a pessoa, é o processo dele. Carlos, para quem que é mais difícil parar de fumar? Para os homens ou para as mulheres? Para os dois, né? Mas tanto para o homem quanto para a mulher, é possível parar, né? E essa é a grande novidade do mundo atual, né? Parar de fumar é possível para homens e para mulheres. O que precisa é a pessoa estar suficientemente motivada, né? Então, no tratamento, às vezes a pessoa chega sem motivação alguma para parar. Ou seja, às vezes a família, a esposa, alguém quer que ela pare de fumar, mas se ela não querer, não para. vai adiantar. Não adianta. A motivação é principal, é fundamental. Nós já recebemos casais no grupo, né? Homens e mulheres, né? O casal. E um deles foi apenas para acompanhar. Não quero parar, não tenho motivação alguma, gosto de fumar e isso não é para mim. Mas à medida que a pessoa foi participando do grupo, ouvindo os depoimentos, ela foi se motivando e ela parou, né? Então, mesmo para quem está sem motivação, ela começa a participar de um acompanhamento, ela se motiva ao longo do processo e para. E a questão é parar de fumar sem sofrimento. Ninguém precisa sofrer para parar de fumar. Por isso que existe um acompanhamento terapêutico, por isso que existe a reposição de nicotina, que é eficaz, tanto através do adesivo quanto através do chiclete de mascar, e também a medicação. Hoje nós temos o bupropiona, temos a vareniclina, que aí precisa ter uma consulta clínica com o médico, uma prescrição médica, para o paciente poder utilizar. Carlos, quando a gente fala em vício, né, do cigarro, em fumantes, a gente tem o fumante passivo e o fumante ativo. Dentro desse contexto, eu queria saber a sua opinião em relação à lei antifumo no estado de São Paulo, em outras cidades brasileiras, em outros lugares deste mundo afora. Qual a sua avaliação em relação à lei antifumo? Você acha que desde que foi implantada em algumas cidades tem tido um efeito benéfico, tem contribuído ou ainda está muito longe do que deveria ser? A Lei de Ambiente Livre de Tabaco é a grande novidade do nosso país, né? É uma grande conquista nossa. Hoje nós temos 7 estados brasileiros onde tem ambiente livre de tabaco. A fumaça do tabaco, para a indústria do tabaco, que é o grande vetor responsável pela dependência que existe das pessoas, não são as pessoas as responsáveis, é a indústria do tabaco, é o grande vetor, né? Ela sabe e ela diz que o grande vetor de dependência, de propagação da dependência é a fumaça do tabaco. Por quê? A fumaça do tabaco tem 3 vezes mais nicotina, ela tem 3 vezes mais dióxido de carbono e ela tem 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que é ingerida pelo fumante ativo. Então, quem está perto do fumante e não é fumante, às vezes acaba até se prejudicando mais. Sim. Este ano, no mundo, está previsto 6 milhões de mortes por causa do tabagismo. Só 2011, só esse ano? Só este ano, 6 milhões de mortes. E no mundo. E de tabagismo passivo, são 600 mil mortes. Ou seja, nós temos 60% da cidade de São Paulo no mundo vão morrer por causa do tabagismo. É muita coisa. Eu quero só fazer um e adendo. metade, 60% da cidade de Campinas por causa do tabagismo passivo. Isso é muita coisa, é um crime isso. Ou seja, mais da metade da população, né? De Campinas. É muita coisa comparado ao país. O tabagismo passivo, então... Lembrando para você de casa, o tabagismo passivo é aquela pessoa que não fuma, mas convive com fumantes, está em ambientes fechados com fumantes. E o fumante ativo, né, doutor, é aquela pessoa que fuma, né, o fumante em si. Isso. Por isso que a gente fala ativo e passivo. Eu tô com um probleminha no microfone. Obrigada, Wilson.
Então, reforçando, fumantes passivos são aquelas pessoas que não fumam, mas por conviver com fumantes acabam ingerindo essa fumaça, que pelo senhor falou, os efeitos maléficos são bem piores do que o fumante que ingere as substâncias. Sim, as crianças têm problemas de rinite, otite, problemas de vias aéreas em função do tabagismo passivo, né? Quando você ingere a fumaça do cigarro, né, que contém nicotina, ela, de 7 a 9 segundos, a nicotina chega no cérebro e libera uma substância chamada dopamina, né? Quando a nicotina no seu organismo, ela produz vasoconstrição. Ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue no organismo, a vascularização. Então, o tabagismo é algo que influencia o corpo inteiro, a saúde inteira das pessoas. E as crianças, os idosos, são os mais vulneráveis à doença chamada tabagismo. Carlos, eu quero agradecer demais sua presença. Espero que o Mulher.com, com a presença do nosso convidado, possa ter contribuído hoje, dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, que sirva de inspiração, de motivação para você que está nos assistindo, você que deseja, você que quer parar de fumar, porque o primeiro passo é querer, né? E depois a família incentiva, ajuda, e nós também damos esse incentivo para você. Eu quero só fazer um lembrete. O número de fumantes no Brasil, apesar desse grande número de mortes previstas pelo tabagismo, né, Carlos, que você compartilhou com a gente a informação, caiu um pouquinho. Então foram aí no país, de 16% em 2006, caiu para 15% no ano passado. Então quando a gente pensa assim, ai Tati, caiu só 1%, só por cair já é um ganho, né, Carlos? Mas assim, precisa cair muito mais, por isso a nossa intenção. Por isso essa reportagem de hoje, para estimular e motivar você. E o Ministério da Saúde, ele tem um telefone para ajudar quem deseja parar de fumar. Então você que está me assistindo, que deseja parar de fumar, tem um telefone do Ministério da Saúde muito interessante, é 0800, você não vai pagar essa ligação e tem dicas simples que você pode usar no seu dia a dia. 0800 6161 1997. 0800 61 1997. Vou repetir mais uma vez. Pega o caderninho aí. 0800 61 1997. Nesse telefone é possível, então, encontrar aí dicas simples e mais conhecimento sobre esse assunto. Carlos, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. E quando puder, volte, por favor, ao programa para a gente levantar essa bandeira sem tabaco. Sem tabaco. Eu agradeço o convite para estar aqui. Esse é um tema fundamental, principalmente para as mulheres, né? Por quê? A indústria do tabaco tem um interesse muito grande nesse público, porque ela vê aí uma forma de aumentar a sua renda, né? As mulheres fumam menos que os homens, muito embora estão se aproximando, mas há um interesse e uma propaganda muito forte em cima das mulheres. Então, o seu programa está de parabéns por abordar esse tema e eu agradeço o convite de estar aqui. A gente que agradece. E apesar daquelas imagens impactantes, né, na caixinha, na embalagem do cigarro, muitas pessoas realmente, por ser uma doença, não conseguem deixar. Então, se você que ainda não é fumante, você jovem que está assistindo junto com os pais, junto com a avó, se puder não experimentar, evitar é melhor. Porque para deixar é difícil, mas a gente consegue deixar o vício sem muita dor, né, Carlos? Isso. Só procurar aí os especialistas responsáveis. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Mulher.com faz agora mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem mais dica de arte e artesanato com Rosângela Chicote. Esponjinhas para banho de tricô. Eu nunca vi, gente, nada igual. Eu tô curiosa. Se você quer aprender, dica entregou com Rosângela Chicote, que também trouxe presente para você. Então vai ligando, vai mandando seu e-mail. Operadora 19 3871 9620 e o e-mail mulher.com@tvseculo21.org.br. Eu e Rosângela Chicote voltamos daqui a pouco.